Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre função afim, pensamento computacional. O grupo é eu, Pedro Paulo, Kaique e Murilo. O nosso grande objetivo aqui foi unir a teoria da matemática clássica com a tecnologia moderna, mostrando como as ferramentas de programação podem facilitar o aprendizado e automatizar cálculos que podem ser trabalhosos. Para começar, precisamos relembrar o conceito de função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Matematicamente, ela é definida pela lei f de x é igual a x mais b, que associa cada número real x a um valor correspondente, gerando uma reta que indica um comportamento linear entre as variáveis. Dentro dessa fórmula, nós temos dois elementos fundamentais chamados de coeficiente: o coeficiente a é o coeficiente angular que determina a inclinação da reta do gráfico. Já o coeficiente b é o coeficiente linear que mostra o ponto exato onde essa reta vai cruzar o eixo y. Compreender esses dois elementos é o primeiro passo para conseguir traduzir a matemática em código. Depois de ler os conceitos da função, eu vou falar agora sobre objetivos do projeto. Com essa base em mente, os objetivos do nosso projeto foram divididos em três pilares principais. O primeiro é explicar, ou seja, demonstrar de forma clara o funcionamento teórico tanto de função afim quanto da quadrática. O segundo é automatizar, utilizando o Python para processar e realizar esses cálculos de maneira instantânea. E o terceiro é inovar, claro, aplicando a lógica da programação no nosso dia a dia para evitar aqueles erros manuais que todo mundo acaba cometendo em cálculos mais complexos. Agora eu vou falar sobre o desenvolvimento do algoritmo e os pilares aplicados. Bom, para a gente desenvolver esse algoritmo, a gente aplicou diretamente os pilares do pensamento computacional. Primeiro, usamos a decomposição, que consiste em dividir o problema em grandes partes menores. No nosso caso, a gente separou em menus de programa e menus de função específica. Depois aplicamos a abstração, que filtra o que não importava, focando estritamente no que a gente queria, que seriam as fórmulas matemáticas essenciais. E por fim, a gente estruturou o algoritmo criando uma sequência lógica de passos estruturados para que o computador soubesse exatamente o que fazer com os dados. E agora o slide 5, que é a estrutura do programa, que a gente montou uma tabela. Aí nessa tabela a gente consegue ver claramente que o nosso programa foi estruturado e a gente dividiu o sistema em duas grandes etapas, que seria a função do primeiro grau e a função do segundo. Aí na função do primeiro grau, ele pede as entradas, que seria o A, o B e o X, para que o nosso para a gente poder fazer o cálculo, que a fórmula seria o y igual a ax mais b. Aí a função do segundo grau também tem, só adiciona mais um, então seria a, b, c e x. Aí a fórmula seria y igual a vezes x quadrado vezes x mais c. Só que o diferencial da função do segundo grau traz, que ela traz recurso extra. Tipo, automatizar o cálculo do delta e das raízes por Bhaskara. Para que isso fosse possível, além das funções nativas do Python, nós importamos a biblioteca de um link, que nos permite calcular raízes quadradas de forma precisa. E agora, para detalhar como essas linhas de código se comportam na prática, o Murilo vai falar e vai assumir a apresentação. Agora vamos olhar para a lógica de execução. Na função do primeiro igual, o fluxo é bem direto. Ao usar o dígito de valores, o processador calcula a fórmula e o programa exibe na tela a função montada e o resultado final do f de x. Já a função do segundo grau, a lógica exige uma verificação inteligente. O algoritmo calcula o delta através de b
A asterisco asterisco 2 menos 4 asterisco A asterisco C. E logo em seguida, o programa faz uma análise condicional se o delta for maior que zero. Ele calcula as duas raízes, usando a matemática. Pode passar aí, pessoal. Se for igual a zero, calcula apenas uma. Se for menor que zero, avisa que as raízes são irreais. Essa automação de Bhaskara é fantástica, porque elimina completamente qualquer chance de errar um sinal ou cometer um deslize automático. Agora o manual de programação. Por favor. Aí. Para evidenciar o impacto disso, nós trouxemos um comparativo. O manual de projetos exige um esforço repetitivo, em que uma precisão muito menor por estar sujeito a falhas humanas. Em contrapartida, o algoritmo que desenvolvemos em Python entrega 100% de precisão em uma fração de milissegundos. Com a automação, fazemos a parte pesada e repetitiva. Podemos focar mais no nosso tempo e no que realmente importa, interpretando e analisando os dados obtidos. Conclusão e referência. Concluindo o nosso projeto, conseguimos provar que a tecnologia é uma grande aliada e potencializa o aprendizado da matemática. Além de resolver as equações, o desenvolvimento desse sistema aprimorou o nosso próprio raciocínio lógico e o domínio sobre ferramentas modernas. É esse o trabalho, galera.